canal. Vamos continuar a leitura deste livro, O Mesmo de Sempre, Um Guia para que Não Muda Nunca, de Morgan Housel. A nossa leitura audição. Bem-vindos, e hoje a nossa história é Continue Correndo. A maioria das vantagens competitivas acaba sumindo. A evolução é boa no que faz. Uma das coisas que ela faz é proporcionar aos animais corpos maiores ao longo do tempo. Edward Dunker Cope foi um paleontologista do século XIX. Seu trabalho, mais tarde conhecido como a regra de Cope, não universal o suficiente para ser chamada de lei, examinou as linhagens de milhares de espécies e identificou um claro viés evolucionário no sentido de os animais se tornarem cada vez maiores. Cavalos passaram do tamanho de um cão pequeno à sua altura moderna. Serpentes do tamanho de uma minhoca a uma sucuri. Dinossauros de lagartos de um palmo de comprimento a brontossauros. Humanos de ancestrais que há milhões de anos mediam pouco mais de 1 metro à nossa estatura média atual. Isso não surpreende. Uma espécie maior tem mais facilidade para capturar presas, viaja a distâncias maiores e comporta um cérebro maior. A questão óbvia é: por que a evolução não torna todas as espécies imensas? Os cientistas Aaron Clausen, do Instituto Santa Fé, e Douglas Irwin, do Museu Americano de História Natural, explicam isso em um artigo que sintetizou a questão numa frase maravilhosa. A tendência da evolução de criar espécies maiores é contrabalançada pela tendência da extinção de aniquilar espécies maiores. O tamanho corporal em biologia é como a alavancagem de investimento. Intensifica os ganhos, mas amplia as perdas. Funciona bem por um tempo e depois sai espetacularmente pela culatra, no momento em que os prós são muito bons, mas os contras são letais. Como ferir-se, por exemplo. Animais de grande porte são frágeis. A formiga pode cair de uma altura correspondente a 15.000 vezes seu tamanho e sair andando como se nada tivesse acontecido. Já o rato quebrará alguns ossos após cair de uma altura 50 vezes maior do que a dele. Um ser humano, por sua vez, morrerá se cair de uma altura 10 vezes superior a seu tamanho. Um elefante caindo do dobro da sua altura explodirá como uma bexiga cheia d'água. Animais de grande porte também exigem muito território per capita, o que pode ser brutal quando o habitat se torna escasso. Devido à sua massa corporal, eles precisam de mais alimento do que animais pequenos, algo em tempos de escassez significa o fim da linha. Além disso, não podem se ocultar facilmente, movem-se devagar, reproduzem-se devagar. O fato de ocuparem o topo da cadeia alimentar significa que, em geral, não precisam se adaptar, o que pode ser desastroso quando a adaptação é exigida. As criaturas mais dominantes tendem a ser imensas, enquanto as mais persistentes costumam ser menores. T-Rex, menor do que a barata, que é menor do que a bactéria. O que é incrível nisso tudo é a evolução encorajar o maior tamanho para depois punir quem ficou grande. É um sinal revelador do que acontece em tantos setores da vida. As vantagens competitivas não duram muito tempo. Isso aconteceu, por exemplo, com uma das empresas mais celebradas dos Estados Unidos, a Sears. A única coisa mais fácil do que obter uma vantagem competitiva é não perder a vantagem competitiva que você tem. Se você fosse um roteirista de cinema e precisasse conceber uma empresa de faz de conta dotada da maior vantagem competitiva imaginável, provavelmente se sairia com algo parecido com a Sears na década de 1970.
Era a maior rede varejista do mundo, sediada no edifício mais alto do mundo, empregando uma das maiores forças de trabalho do mundo. Ninguém precisa lhe dizer que você veio ao lugar certo. A atmosfera de autoridade no merchandise é completa e inequívoca, escreveu o New York Times sobre a empresa em 1983. A Sears era tão boa no comércio varejista que, nas décadas de 1970 e 1980, aventurou-se por outras áreas. Nas finanças, por exemplo, ela possuía a seguradora Altest, a empresa de cartões de crédito Discover, a corretora de valores Dan Ritter e a imobiliária Coldwell Banker. A Sears foi, em quase todos os aspectos, a Amazon de sua época, tão dominante em seu setor que pôde operar sua mágica em outras indústrias, aterrorizando a competição. O Times escreveu em 1974. Donald Reagan, presidente da Merrill Lynch, deu a entender ontem que a empresa se vê como uma espécie de Sears dos investimentos. Precisamos ter a maior eficiência possível para manter os custos ao consumidor reduzidos, afirmou. Foi isso que fez da Sears um sucesso, e é uma regra que devemos ter em mente. E então, tudo desmoronou. A crescente desigualdade de renda empurrou o consumidor para produtos mais baratos ou de luxo, deixando a Sears numa faixa intermediária cada vez mais apertada. Rivais como Walmart, Target, mais jovens e famintas, decolaram. No final dos anos 2000, a Sears era apenas uma sombra de seu antigo eu. Sim, estamos abertos, dizia o cartaz na porta da minha Sears local. Um lembrete aos clientes que praticamente haviam abandonado a loja. A história de como a Sears perdeu sua vantagem competitiva é fascinante, mas não é única. Em muitos aspectos, é o desfecho típico das empresas que um dia foram dominantes. Abrir o capital é um sinal de que a empresa encontrou vantagem competitiva suficiente para se expandir e virar uma grande corporação. Mas quase 40% de todas as empresas de capital aberto perderam completamente seu valor entre 1980 e 2014. As 10 mais na lista da Fortune 500 que foram à falência incluem a General Motors, a Chrysler, a Kodak e a Sears. A lista de empresas irreconhecíveis em relação ao que haviam sido inclui a General Electric, a Time Warner, a AIG e a Motorola. Países seguem um destino similar. Em momentos variados no passado, o progresso científico e econômico do mundo foi dominado pela Ásia, pela Europa e pelo Oriente Médio. Sempre que algo outrora poderoso perde a sua vantagem, é tentador ridicularizar os erros de seus líderes. Mas ignoramos facilmente a quantidade de forças procurando arrancar uma eventual vantagem competitiva de nossas mãos, especificamente porque a temos. O sucesso tem gravidade própria. Quanto mais alto o macaco sobe na árvore, mais expõe seu traseiro, costumava dizer o magnata do petróleo, Boone Pinks. 5 importantes fatores corroem as vantagens competitivas. É que estar certo instila a confiança de que não podemos estar errados. Uma característica devastadora em um mundo no qual o sucesso da excepcionalidade anda com um alvo nas costas e com a competição mordendo seus calcanhares. O tamanho está associado ao sucesso, o sucesso à soberba e a soberba ao princípio do fim. Outro é que o sucesso tende a levar ao crescimento, geralmente de modo intencional, mas grandes e pequenas organizações são 2 tipos diferentes de animais, e as estratégias que conduzem ao sucesso num tamanho podem ser inviáveis em outro. É muito comum gestores de fundos de investimento brilharem numa década e terem um desempenho abaixo da média na década seguinte. Parte disso vem dos mistérios da sorte, mas o sucesso também atrai capital, e um grande fundo de investimento tem menos agilidade do que um pequeno. A versão disso no mundo profissional
é o princípio de Peter. Trabalhadores talentosos continuam sendo promovidos até ultrapassarem seu nível de competência e falharem. O terceiro fator é a ironia de que as pessoas frequentemente trabalham duro para obter uma vantagem competitiva com o propósito deliberado de não precisar trabalhar tão duro no futuro. O trabalho árduo visa a uma meta e, assim que ela é atingida, o relaxamento aparentemente tão justificado afasta a paranoia. Isso permite que os rivais e as transformações do mundo passem despercebidos. Um quarto fator é que uma habilidade valiosa numa época talvez não seja mais valiosa tempos depois. Você pode trabalhar tão duro e continuar tão paranoico quanto sempre foi, mas se o mundo não valoriza mais sua habilidade, azar o seu. A alta especialização é comum, pois pessoas e empresas muito boas numa coisa específica tendem a ser as mais valorizadas nos períodos de crescimento. O último fator é que parte do sucesso se deve a estarmos no lugar certo na hora certa. O choque de realidade que desmascara a boa sorte muitas vezes só parece óbvio quando visto em retrospecto, e duvidar dele acaba sendo tanto uma lição de humildade quanto uma tentação. A ideia de que a vantagem vem com prazo de validade é um aspecto fundamental do crescimento. Isso não necessariamente é uma tragédia. Nem todas as vantagens competitivas terminam como o caso da Sears. A Grã-Bretanha perdeu a supremacia econômica e militar que detinha no século XIX e continuou a ser um ótimo lugar para se viver no século XX. Mas as vantagens competitivas tendem a ter vida curta, geralmente porque o sucesso planta as sementes de seu próprio declínio. Leigh Van Valen foi um biólogo evolucionário, meio amalucado, que tinha uma teoria tão excêntrica que nenhum periódico acadêmico queria publicá-la. Assim, ele fundou seu próprio periódico, publicou-a e a ideia acabou sendo aceita no meio acadêmico. Ideias como a dele, contraintuitivas, mas em última análise verdadeiras, embora sejam as mais dignas de nossa atenção, acabam sendo subestimadas. Por décadas, os cientistas presumiram que, quanto mais tempo uma espécie existia, maior a probabilidade de continuar existindo, uma vez que sua longevidade se provara um ponto forte que tendia a perdurar. Ela era tida não só como um trunfo, mas também como um prenúncio. No início da década de 1970, Van Valen procurou ratificar esse conhecimento convencional, mas sem sucesso. Os dados simplesmente não batiam. Ele então começou a se perguntar se a evolução não seria uma força tão inexorável e implacável que as espécies longevas haviam tido apenas sorte. Os dados se encaixaram melhor com essa teoria. Em princípio, imaginaríamos que novas espécies, descobrindo seu nicho, seriam frágeis e suscetíveis à extinção. Digamos, uma chance de extinção de 10% em determinado período. Enquanto uma espécie antiga, que já provara sua força, teria, digamos, uma chance de 0,01% de ser extinta. Mas, quando Van Valen analisou as taxas de extinção em função da longevidade, a tendência estava mais para uma linha reta. Algumas espécies sobreviviam por longo tempo. Porém, entre grupos de espécies, a probabilidade de extinção era aproximadamente a mesma, tivessem elas 10 mil ou 10 milhões de anos. Em um artigo de 1973, intitulado Uma Nova Lei Evolucionária, Van Valen escreveu que a probabilidade de extinção de um táxon é efetivamente independente de sua idade. Se pusermos 1000 bolinhas de gude em um pote e removermos 2% delas todo o ano, algumas permanecerão ali após 20 anos. Mas as chances de serem removidas são iguais ano a ano, 2%. As bolinhas de gude não se especializaram em permanecer no pote. Com as espécies se dá o mesmo. Algumas calham de existir por longos períodos, mas as probabilidades de sobrevivência não melhoram com o tempo.
Van Valen argumentou que isso se dá sobretudo porque a competição não é como um jogo de futebol, terminando com o vencedor que depois pode descansar. A competição é incessante. A espécie que obtém uma vantagem na competição instantaneamente incentiva a rival a melhorar. É uma corrida armamentista. A evolução é o estudo das vantagens. A ideia de Van Valen é simplesmente de que não existem vantagens permanentes. Todos lutam o tempo todo, mas ninguém fica tão à frente que se torna a prova de extinção. Algumas coisas evoluem sem nunca ficarem de fato mais bem adaptadas, pois as ameaças vivem mudando. O rinoceronte negro sobreviveu por 8 milhões de anos antes de ser levado às raias da extinção pelo ser humano. O Lehman Brothers se adaptou e prosperou por 150 anos e atravessou 33 recessões antes de seu acerto de contas final com os títulos lastreados em hipotecas. E então, já era. Ninguém está seguro, ninguém pode descansar. Van Valen chamou isso de hipótese evolucionária da Rainha Vermelha. Em Alice através do espelho, ao encontrar a Rainha Vermelha, a protagonista descobre que é preciso correr para permanecer no lugar. Por mais depressa que ela e a rainha corressem, não pareciam ultrapassar nada. Será que as coisas todas estão se movendo junto conosco? Pensou atônita a pobre Alice. E a rainha pareceu-lhe adivinhar os pensamentos, pois gritou: mais rápido, não tente falar. Continuar correndo para permanecer no lugar é como a evolução funciona. Mas não é assim também que funcionam quase todas as coisas no mundo moderno? Negócios, produtos, carreiras, países, relacionamentos? Sim, 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 sim e sim. A evolução é implacável. Seu ensinamento não é mostrar o que funciona, mas destruir o que não funciona. Uma lição a extrair daqui é que nunca deveríamos nos surpreender quando algo que domina uma época desaparece na seguinte. Trata-se de uma das narrativas mais comuns da história. Poucas empresas, produtos, músicos, cidades, escritores permanecem relevantes, por mais que algumas décadas com raras exceções. A Levi's, o chocolate Snickers, os Beatles, Nova York. Outra lição é continuar a correr. Nenhuma vantagem competitiva é tão poderosa que lhe permita repousar sobre os louros. E, na verdade, as que parecem sê-lo tendem a semear a própria derrocada. A seguir, veremos por que é tão difícil sondar o que o futuro nos reserva. E assim, finalizamos mais uma grande história. Obrigado por estarem aqui. Perdão por alguns ruídos. E até a nossa próxima história. Bye, bye.